Se você tem resistência insulínica ou diabetes, tudo que você come, você tem que ter cuidado. Por quê? Seja carboidrato do pão, seja proteína do frango, seja gordura do óleo de coco, vão estimular ainda mais a produção de insulina. Porém, existe uma diferença entre esses três tipos de macronutrientes. Vamos olhar aqui nessa tabela. Então, você está vendo em azulzinho o estímulo que o carboidrato faz na secreção de insulina pelo pâncreas. Então, quanto mais carboidrato você come, mais você estimula essa secreção de insulina. É um aumento rápido de insulina para evitar a quantidade alta de glicose que você tem na corrente sanguínea. A quantidade alta de glicose pode causar glicação e glicotoxicidade. Então, você vai estimular o seu pâncreas a secretar muita insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, que vai levar a estoque. Então, se você está acima do peso, você tem que reduzir essa secreção de insulina. Proteína, que está aqui marcada em verdinho, vai estimular menos essa secreção de insulina do que o carboidrato. E gordura, menos ainda. Agora tem um outro aspecto. O carboidrato, depois de estimular a secreção de insulina, essa insulina vai permanecer alta bastante tempo. Proteína também. E gordura, menos tempo de todos. Então, diminuir carboidrato na dieta e aumentar a quantidade de gordura e consumir proteína adequada, ou seja, nem a mais nem a menos do que você precisa para manter sua massa muscular, sua função imune, etc., é muito importante. Isso é um primeiro aspecto para o tratamento da resistência insulínica e do diabetes e também para o emagrecimento. Agora tem um outro aspecto que é a estrutura do alimento. Uma coisa é você estar comendo uma batata doce inteira. A outra coisa é você pegar essa batata, colocar no liquidificador e fazer um purê. Quanto mais triturado, quanto mais amassado, mais rápido esse alimento é absorvido e maior é essa secreção de insulina. Então, se você está tentando tratar sua resistência insulínica, mastigue como os alimentos inteiros e não misturado, amassado, triturado. Então, é muito diferente, por exemplo, você consumir um frango e mastigar, 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 você consumir tofu, mastigar, ou você tomar um whey protein. O whey protein vai gerar uma resposta insulínica muito mais rápida. É por isso que tem gente que fica tomando whey protein, whey protein, whey protein e às vezes não consegue emagrecer. Tem gente que emagrece, mas dependendo da pessoa, se ela já tem resistência insulínica, ela pode às vezes não emagrecer. Então depende muito de pessoa para pessoa, mas não exagere. E a mesma coisa a gordura. Uma coisa é você mastigar o abacate, uma coisa é você mastigar um alimento que tem gordura, como castanha, e a outra coisa é você ficar tomando toda hora óleo de coco misturado no seu café. A resposta insulinêmica também é diferente. E um terceiro aspecto para você controlar os seus níveis de insulina é o horário que você come. Quando nós acordamos, a nossa pineal percebe a luz do sol e ali ela já começa a secretar glicose para nos dar uma energia para a gente acordar, levantar da cama, pular da cama e sair para a gente fazer, para nós fazermos as nossas atividades. Tenhamos comido ou não, né? Se você tem um bebê, por exemplo, não importa se você comeu ou não, você tem que acordar, pular da cama e cuidar do seu bebê, não é isso? Então, normalmente a glicose está aumentada, está mais aumentada de manhã. Muita gente fala, né? Muita gente tem diabetes. Ah, eu avalio minha glicose de manhã sempre tá alta, tá mais alta do que em outros horários. E é normal, tá? Porque de manhã a gente estimula a adrenal a liberar cortisol. O cortisol é um hormônio contrarregulador que já aumenta mesmo os níveis de glicose. Então, se você já está acordando com a glicose alta, não vai cair no pão, não vai cair na banana, vai comer algo que tenha mais gordura, que tenha mais, um pouquinho mais de proteína. Pode comer um ovo com azeite, com ervas, tomar um chá ou fazer jejum, se a sua glicose está muito alta, para você conseguir controlar isso aí. E aí você vai comer, se for comer, o carboidrato em outro horário. Se está muito desregulado, o ideal é você fazer aí um protocolo cetogênico pelo menos um tempo para regular isso. Tem pacientes que conseguem regular bem essa quantidade de glicose quando eles fazem, por exemplo, 3 dias comendo só sardinha e salada. Outras pessoas precisam usar alguns suplementos, como sais de cetonas, como ésteres de cetona, TCM. Existem produtos como esse aqui, que são sais de cetonas, que ajudam a pessoa a entrar em cetose mais fácil. Depois, se você quiser que eu grave um vídeo sobre esses produtos todos que ajudam a pessoa a entrar
em cetose mais rápido, você deixa aí um recadinho para mim. Então, o que é a cetose? É justamente a diminuição de carboidratos na dieta, aumento de gordura, e com isso o nosso fígado começa a utilizar a gordura como fonte de energia, outras células também entram em cetoadaptação, começam a utilizar a gordura como fonte de energia, e depois de um tempo, o nosso corpo começa a produzir corpos cetônicos, que também são utilizados por várias células para produção de ATP e energia. O coração consegue usar corpos cetônicos, o cérebro consegue usar corpos cetônicos como fonte de energia, e quanto mais cetonas você tem na corrente sanguínea, como beta-hidroxibutirato, e menos glicose, menos insulina, mais fácil é esse controle da glicemia. Por isso é uma dieta possível para diabetes tipo 2, mais fácil também é o emagrecimento, pelo menos por um período. Depois de um período pode ser que a gente precise mudar o protocolo, justamente para garantir maior flexibilidade metabólica mitocondrial, mas isso é um assunto para outro vídeo. E aí, como eu falei, a gente tende a produzir mais insulina de manhã, porque existe uma liberação natural de glicose. E aí é muito importante também que você evite comer muito tarde da noite. Se você comer muito tarde da noite, você estiver desregulado, você vai ficar com essa glicose alta a madrugada toda, vai produzir mais insulina, só que se você tiver com resistência insulínica, essa insulina não vai exercer os seus efeitos, e de manhã a glicose vai estar mais alta ainda. Então, sol foi embora, acabou a comida também.